O Atari 2600 foi com certeza um dos grandes consoles da história dos videogames e também foi o primeiro aparelho doméstico de muitos jogadores. Muitas séries de jogos conhecidas até hoje como Star Wars nasceram e ficaram famosos no Atari. E saiba que vários títulos venderam bem a ponto de passar acima de 1 milhão de cópias. E com o enorme sucesso no mercado e pela falta de uma concorrência mais forte na época, o Atari se tornou o grande líder de mercado de videogames. E hoje você vai saber quais foram os jogos mais vendidos do Atari 2600 e um pouco de suas histórias de sucesso aqui no Retropoint. Numa época em que os filmes de aventuras espaciais e ficção científica estavam em alta, Laser Blast nos apresenta muito deste conceito onde você controla uma nave alienígena. Ela precisa eliminar os alvos do chão com o seu laser. E o desafio fica mais alto a cada fase que se passa. O problema é que ele era bem repetitivo, mas o game não chegou a ser um dos títulos imperdíveis do console. Apesar disso, vendeu 1 milhão de cópias em 1981. Quando se falam de Dark Souls, Dragon Age e outras aventuras de mundo de RPG, quase ninguém vai se tocar ou vai saber que a primeira aventura de RPG foi no Atari, com Adventure, que é considerado o primeiro RPG dos videogames. Nele, o jogador controla um aventureiro que precisa explorar cenários, derrotar criaturas e até chegar em um dragão que também precisa ser derrubado. Tudo, claro, com gráficos incrivelmente simples, que trazia algumas confusões visuais aos jogadores, mas se você soubesse usar muito da imaginação, o jogo se tornaria um grande desafio. E essa aventura vendeu 1,4 milhões de cópias em 1980. Que ET, o extraterrestre, ajudou a quebrar a indústria dos videogames nos anos 80, isso é de se confirmar. Mas o lendário ET de Extraterrestre, o jogo inspirado pelo filme de mesmo nome, ficou famoso mesmo por ser considerado um dos piores jogos de todos os tempos. O título chegou a vender muito bem para os padrões da época, mas vários cartuchos acabaram encalhados nos estoques das lojas. Essa maldição do ET rendeu até uma lenda urbana de que vários exemplares foram enterrados em um deserto nos Estados Unidos. Anos depois, descobriram que sim, a lenda era verdadeira, fazendo com que o jogo tornasse um item super raro a ponto de valer milhões. Bom, valendo isso ou não, na sua época de lançamento, ET, o extraterrestre, vendeu 1,5 milhões de cópias em 1982. O jogo Demon Attack não tinha nada demais, era muito parecido com vários jogos da época. O jogador controlava uma base que se mexia para uns lados e atirava para cima enquanto os monstros alados voavam em sua direção. E apesar do título do jogo não ter nada de inovador e nada de demoníaco, ele vendeu bem devido à ação que ele proporcionava para o jogador. E esse jogo nada demoníaco assim rendeu 2 milhões de cópias em 1982. Aquele jogo do sapinho nos fliperamas é talvez uma das maiores lendas dos games, e a série Frogger conquistou também um grande público no Atari 2600. A jogabilidade dele é bem simples, precisamos apenas levar o sapo para um lado ou para o outro da rua. Bom, não era tão simples assim, para conseguir isso era preciso desviar de veículos e outros obstáculos no seu caminho. Mas mesmo assim, o jogo te desafia e te agrada ao mesmo tempo. Não é à toa que vendeu bem e se tornou uma série super famosa ao longo dos anos, vendendo 2,1 milhões de cópias em 1982. E voltando para as batalhas espaciais, temos outro título de enorme sucesso do Atari 2600 e que também transcendeu gerações e gêneros. Estou falando de Space Invaders. O jogo coloca você no comando de uma base para lidar com invasões alienígenas, mas com obstáculos no caminho. O jogo já rendeu inúmeras versões e homenagens ao longo dos anos, e o título rendeu 2,2 milhões de cópias em 1980. Missile Command era um jogo que trazia uma mescla de jogabilidade de vários outros títulos já lançados.
mas ele se destacava pelos gráficos vetoriais que apresentavam em alguns aspectos e pelo som que era de um nível muito alto para a época. E no jogo, você tem o objetivo de comandar bases de mísseis para proteger e atacar os seus oponentes. E esse jogo diferentão vendeu 2,5 milhões de cópias em 1981. A icônica batalha espacial em asteroides que nasceu nos fliperamas ganhou um port para o Atari 2600, gerando assim um enorme sucesso para o console. Asteroides é daquele tipo de jogo que uma vez jogado nunca mais se esquece. Ele vendeu bem justamente por ser uma conversão quase perfeita da versão dos fliperamas, o mesmo que o Chris vivia jogando na série dele. E este lindo port do arcade vendeu cerca de 3,8 milhões de cópias em 1981. Pitfall foi o pioneiro nos jogos de aventura. Ele era um dos poucos com história e apelo para uma aventura de fato. Controlando um sobrevivente nas selvas, você deveria explorar vários ambientes e escapar de perigos variados enquanto tentava chegar ao fim vivo. E o sucesso é explicado por controles excelentes e gráficos altamente detalhados para sua época. E entre pegando tesouros e pulando jacarés, Pitfall vendeu 4 milhões de cópias em 1982. E agora, um clássico absoluto, uma febre dos fliperamas, um jogo que alcançou um enorme público no Atari 2600 por ter uma boa conversão. E além disso, proporcionar com que todos tivessem um Pac-Man em casa, pois era tão divertido jogar em casa quanto jogar nos fliperamas. E nele, nada muda, que é controlar Pac-Man pelo seu labirinto enquanto come pontos e foge de fantasmas. O game é uma verdadeira lenda até os dias atuais, e mais lendário ainda é a marca de vendas que ele chegou com incríveis 7,7 milhões de cópias em 1982. É muita coisa, né? Isso mostra como o Atari revolucionou o mercado numa época e como temos conhecimento de seus jogos até hoje. E mesmo se você não seja um grande conhecedor do console, mas se você é da época, com certeza você já jogou um desses jogos campeões de vendas. E vamos ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal e se puder, compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que jogou muito Atari no passado possa curtir também, ok? Do mais, fique bem, fique com saúde, fique feliz e nos encontramos no próximo Retropoint, o ponto de encontro de quem curte videogames.